Olá, queridos, graça e paz. Eu queria trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, nessa tarde, amanhã, dependendo da hora que você está assistindo essa palavra, o qual precisamos meditar nesse tempo que muitas das vezes alguns estão desempregados, estão contristados, estão preocupados, estão com muitas lutas na sua vida. Eu queria te encorajar através da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 26 em diante, que diz assim: Olhai para as aves dos céus, que não semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado ou um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se assim Deus veste a erva do campo que hoje existe amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha que coisa bacana como ele fecha aqui. Não andeis, pois, inquietos com coisa alguma. De novo, não andeis, pois, inquietos com coisa alguma, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessita de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa aqui é a palavra de Deus, lida, né? Sabe o que me chama a atenção? Aqui muita gente preocupada nesse tempo. Eu não estou dizendo que você não deva sair para fazer seus afazeres, aquilo que necessita no dia a dia. Mas o que me chama a atenção é que a gente às vezes coloca uma carga violenta nas coisas da terra, o qual Jesus diz que aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Se você acha que o seu tesouro está aqui na terra, todas as suas preocupações estarão voltado para a terra. Se o seu coração estiver voltado para o reino dos céus, é provável e 100% provável que você vai estar colocando a sua vida voltada para os céus. Quando eu leio esse texto, olha o que o próprio Jesus está nos orientando aqui, né? Das orientações que ele nos dá. Primeiro ele diz que olha, né? O que ele diz aqui? Olha para as aves dos céus. Não cegam, não ajuntam, né? E nem tem celeiros. Contudo, o Pai dos céus, o Senhor, os alimenta. Você já parou para pensar? Você que mora um pouco mais aí, próximo de algumas árvores, você já parou para pensar que os passarinhos vêm pela manhã, cantam com muita alegria, com muito entusiasmo, só que eles não têm celeiros para guardar comida. Eles não têm despensa para guardar aqueles que eles necessitam. Agora, nós nos preocupamos diariamente com as coisas, porque achamos que devemos levar o pãozinho para casa, achamos que precisamos nos vestir, achamos que precisamos de uma roupa boa. Nós estamos sempre preocupados com as coisas dessa terra e esquecemos das coisas celestiais. Também ele diz que ninguém pode acrescentar um côvado sobre a sua estatura.
está dizendo o seguinte: olha, não estejais tão preocupado, tão ocioso, com seu coração tão amargurado, com tantas preocupações pelas coisas dessa terra. Nós precisamos nos preocupar, claro, no sentido de não ser exagerado com as nossas preocupações. Depois ele diz que os lírios do campo não têm roupa para que quem costure, não tem alguém que possa o vestir. Contudo, eles foram muito mais bem vestidos do que o próprio rei Salomão. Só que ainda tem um detalhe, que eles foram bem vestidos agora e amanhã seria cortado, jogado fora. E aí ele diz: quanto mais vocês, homens de pequenas fé, calma o vosso coração. Não estejais inquietos por coisas assim. Acalma o teu coração. Porque essas coisas da terra, como roupa, comida, dentre outras coisas, os gentios também procuram. Sabe o que Deus está pedindo aqui para a gente? Ter um excesso de confiança nele. Onde você tem colocado a sua confiança? Será que a sua confiança está nos bens materiais? Naquela porta de emprego que você precisa? Naquele dinheiro que você precisa que chegue com urgência? Onde é que está a sua confiança? Deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro é o único elemento que Deus deu um título de Senhor. É o único elemento ou única situação que Deus deu o título de Senhor. Olha o que ele diz. Que o dinheiro seria a raiz de todos os males. Também ele disse: olha, não devemos amar dois senhores. Deus é o mamon, o dinheiro, o money, né? Mas ele diz, na verdade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está te dando o motivo certo para você ter essas coisas. Ele está te dando o motivo correto. Eu sei que nesse período da pandemia, vou dizer assim, pós-pandemia, outros dizem que não é pós-pandemia, que é uma pandemia que está voltando, sei lá o que está acontecendo aí entre a nação ou as pessoas. O fato é que algumas pessoas começaram a abandonar a fé. Aqueles homens de Deus, nós não estamos mais vendo sentado ali no banco ou fazendo seus afazeres dentro da igreja. Não estou dizendo aqueles que já partiram porque, fazer o quê? A vida o leva. Mas eu estou dizendo aqueles que estavam envolvidos com a obra de Deus, se deixaram levar pelas coisas do mundo. O Salmo 73 diz Asaf, o levita, que ele se invejava o homem natural, o homem ímpio, porque eles tinham recursos, porque eles tudo prosperava. Só que no início ele diz assim que ele quase se desviava os seus pés para o mal por causa dessas coisas. Deus está dizendo isso para a gente, só que quando ele vai perceber ali no final que tudo era vaidade, que o homem não passava de um mero mortal, porque o final toda aquela riqueza era a sepultura. Então ele nos chama a atenção sobre isso. Agora, o texto está dizendo o seguinte, que Deus prova o seu amor para conosco, mas que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a obra dele, porque todas as demais coisas que nós necessitamos será acrescentado sobre as nossas vidas. Você quer as bênçãos de Deus? Precisa buscar primeiro a Deus. Você quer ter uma vida plena com o Senhor? Precisa buscar a plenitude de Deus. Você precisa se encher do poder de Deus.
Você precisa buscar a sua vocação em Deus. Você precisa se deleitar em Deus. Você precisa se declinar em Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que ele diz aqui no verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Talvez, querido ou querida, você está buscando alguma coisa e não tem encontrado. Você precisa buscar a Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Há um texto que diz o seguinte, olha, se um filho pedir o pão, o pai daria pedra para ele? Você sendo pai, seu filho te pede pão, você daria pedra para ele? E se ele pedir peixe, você daria uma serpente para ele comer? Claro que não, e evidente que não. Então, o vosso Pai que está nos céus é muito mais do que você. É perfeito, é maravilhoso. É um Deus eterno, é extraordinário. É um Pai bondoso. Se você que é um pai comum, pai humano, consegue dar coisa boa ao seu filho, imagina o Deus celestial, o Deus eterno, o Deus, o Senhor. Ele quer te dar muito mais do que isso. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o homem deve buscar? O reino de Deus e a sua justiça para ter uma vida plena. Onde ele deve buscar? Na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Quando ele deve procurar? Antes do amanhecer. Todos os dias ele deve se alimentar da palavra, buscar a Deus. Como ele deve buscar? Através das orações, através do alimento da palavra de Deus diária. E a promessa daqueles que buscam, é que vão achar esse Deus. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu próprio caminho e se converta ao Senhor, que Ele vai te dar o que você necessita. Talvez você tenha buscado, batido em portas e portas e portas e portas e não tenha achado. Alguém disse que todo caminho leva ao Senhor. Mentira, bobagem. O único caminho que leva ao Senhor é Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, ou quem vem a mim, jamais o lançarei fora. Olha que coisa interessante. Então, quem entra no caminho, que é Jesus, conhece a verdade, conhece a vida. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas sobre a tua vida. Quer ser abençoado? Busca o Senhor, se incline diante dele. Quero orar contigo e que você tenha esse tempo para o Senhor e viva na dependência dele. Incline sua cabeça e ore comigo. Pai querido, eu oro por este meu irmão, por essa minha irmã. Eu oro por essa pessoa que porventura está com o coração perplexo, cabisbaixo, para que ele tenha um propósito, o privilégio de te servir. E que todas as coisas sejam acrescentadas na vida dele, Deus. Ó Deus, seja o pão espiritual, como tua palavra diz, que o Senhor é o pão da vida, é a água da vida. Que esse meu irmão seja alimentado e saciado dessa sede. Deus, que se for o pão de cada dia, que o Senhor traga o pãozinho de cada dia para ele. Mas, ó Deus, não deixe o meu irmão, minha irmã desamparados, mas que ele tenha o privilégio de te servir com excelência. E caso, Deus, ele queira tomar uma decisão em Jesus, que ele abra o coração, o aceitando como Senhor e Salvador. E que o Senhor escreva no livro da vida o nome desse que precisa do Senhor. Quero te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, querida,
eu queria te deixar um convite. Eu sou o pastor Almir Peregrino, eu sou ali pastor na Igreja Batista no Coronel Leôncio, e queria te fazer um convite para estar ali conosco todos os domingos a partir das 9 horas com a Escola de Líderes, né? Aí às 10 horas a gente começa ali, 9h30 começa a Escola Dominical, às 10 horas, 10h30 nós começamos o culto, e às 18 horas, 18h30 nós começamos o culto da noite, culto de adoração, de louvor e de exaltação ao nosso Deus. Você é o nosso convidado especial. A quarta-feira estaremos ali orando, com o estudo da palavra, da Bíblia Sagrada e também as nossas orações. Quero te convidar para participar conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Almir Peregrino. Quero te dar um abraço, um beijão em você. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Em nome de Jesus. E seja abençoado. E que a paz do Senhor seja sobre a tua casa. Em nome de Jesus.